A paz do Senhor Jesus a todos os amigos e ouvintes da Rádio Nova Shekinah FM. A nossa devocional de hoje está em Tiago, capítulo 2, verso de número 19 ao 23, que diz assim: Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Quere, pois, ficar certo o homem insensato, de que a fé sem obra ela é morta. Não foi por obra que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vê, com a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu, e a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nós estamos vivendo um momento na nossa era cristã onde muitas pessoas declaram ter fé. Falam em alto e bom som que vive por essa fé. E declaram nesta fé a sua salvação. Mas as pessoas elas não estão conseguindo, dentro dessa declaração de fé, mostrar com as suas atitudes, com os seus comportamentos, a fé a qual elas vivem. A Bíblia fala que a salvação ela vem por intermédio da fé a partir do momento que eu ouço a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz que essa verdade ela vai nos libertar. Agora, nos libertar do quê? Qual é a prisão que nos prende para que essa verdade nos liberta? Quando nós estamos sobre uma opressão por falta de direitos que nos foi adquiridos, e nós não temos a informação de que fomos livres para que tomamos a atitude de agir como tal, ficamos aprisionados. Então, por causa do pecado, o diabo nos aprisionou em prisões espirituais. Prisões essa que não aprisionou a uma, duas pessoas, mas toda a humanidade, fazendo essa humanidade ficar enferma, ficar doente, ficar prisioneira das suas próprias paixões, das suas próprias vontades, dos seus próprios prazeres, produzido pela desobediência do homem lá no Éden. E todos nós ficamos contaminados com isso. Mas, quando nós, como ensinou o apóstolo Paulo, passamos a obedecer a voz do Senhor nosso Deus, como diz em Deuteronômio também, e é bem claro, lá na época do Senhor Moisés: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E bendito serás na cidade e no campo, e bendito, e bendito, e bendito. E com isso, Deus, por todos os tempos, sempre com o cuidado de nos trazer para perto dele. E aqui o apóstolo Tiago ele fala sobre Abraão, que é o pai na fé, que foi uma das maiores demonstrações dentro da Bíblia de uma atitude de fé. Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, dos costumes do seu pai, daquela maneira de viver do seu pai, porque Deus tinha algo grande para ele. Ele teve que fazer o que? Se desprender de tudo. Ele não saiu pobre de lá, porque ele era herdeiro do seu pai. Mas ele teve que se desprender de tudo e ir para algo que Deus estava apontando para ele. Se Deus não tivesse falado com ele, de repente ele poderia ter perdido tudo no meio do caminho. Mas como era Deus que estava falando com ele, Deus estava garantindo e prometeu a ele ser pai de nações. E chegou um momento da história dele que Deus dá um filho, que não foi tão fácil conquistar esta vitória. E quando o seu filho já está crescido, Deus pede o seu filho em sacrifício para provar a fé deste Abraão, para ver se ele merecia mesmo estar naquele posto ou seguir naquele propósito que Deus tinha.
E ele, mais uma vez, se levanta, leva o seu filho até o monte para ser imolado. E Deus, vendo a tamanha fé deste Abraão, concede a ele um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Aí é o que o Tiago fala aqui. Olha, vê como a fé que operava neste Abraão, com as suas obras, fez com que ele fosse justificado e se cumprisse a Escritura. E Abraão passou a ser chamado amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Eu tenho uma coisa para dizer para você. A fé sem obra é morta. Se você dizer que tem fé, é muito fácil. Até o diabo, tá ali, ó. O diabo crê que Deus é um só, sabe que Deus é um só, mas estremece. Mas se você quer viver esta fé por inteiro, comece a andar conforme a tua fé. Conforme o mandamento do teu Deus, conforme as orientações do seu Senhor. Vivam a vida afastada do pecado, da mentira, da calúnia, da fofoca, da intriga, da prostituição. Porque os frutos deste Espírito que entra na sua vida, quando você entra e quando você ouve a palavra, ele te afasta de tudo isso. Ele te previne de tudo isso. Ele te afasta de tudo isso. Mas estes efeitos desse Espírito Santo que entra pelo poder da palavra que você ouve e que é gerado por essa fé que você recebe, ele só vai ter operacionalidade na sua vida quando você der liberdade dele agir. Você tem livre-arbítrio de escolher. E o Espírito Santo, ele jamais vai fazer nada que você não queira fazer. Então eu quero dizer para você, se você quer viver uma vida vitoriosa na sua vida, se você quer conquistar nações como a Bíblia promete, se quiseres me ouvir, comer o melhor dessa terra, você vai ter que mostrar na prática, com o seu andar, com o seu falar, com o seu agir, com o seu pensar, que a sua fé está direcionada no lugar certo, está direcionada em Deus. Fique com essa palavra, medite nessa palavra e que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Um dia abençoado para todos, em nome de Jesus.